Olá, vamos dizer quanto é que está custando para revalidar nos Estados Unidos hoje, tá? Estamos aí com as cartas na mesa, eu recebo muito essa pergunta e eu faço questão de deixar tudo em panos claros, tá? Sem enrolação, vamos aqui aos fatos, tá? Para a gente ser bem exato aqui. Primeira coisa, eu vou falar aqui para você agora as taxas oficiais do processo, tá bem? A gente pode dividir o processo em conseguir a sua certificação, tá? Que é o equivalente aqui à revalidação de diploma, né? O certificado ECFMG, e aplicar aí para residência médica, para o fellowship, o que for da sua preferência. Então, vamos falar de todo o processo até adquirir a certificação e depois a gente fala do processo para aplicar para residência. Por quê? Porque na aplicação para residência, para se candidatar a uma residência, a um fellowship, a gente faz estágios nos Estados Unidos, né? E aí entra uma série de variáveis que envolvem viagem, passagem, hospedagem, né? Os gastos ali, cidade mais cara, cidade mais barata, né? Então eu vou te dar aqui a minha experiência pessoal e os gastos fixos com inscrições que são facilmente verificáveis em sites oficiais. Estou fazendo aqui esse disclaimer, porque se eu chegar aqui e começar a falar, vai chover gente no comentário lá, os Faria Lima. Não, mas você está enganado, porque eu passei um ano em New York, no hospital mais chique lá, no hotel, sei lá, Hilton, sei lá, um hotel mais chique que tinha, e gastei o PIB do Paraguai, né? Então, sou obrigado a fazer esse disclaimer porque, afinal, estamos na internet. Eu digo que é como um casamento, né? Existe um gasto aí que mais ou menos os seus amigos, aí, os seus colegas do seu grupo social aí gasta, mas o céu é o limite, né? Se você quiser, né, ficar anos nos Estados Unidos fazendo estágios, doutorados e ficando em hotel de luxo, enfim, você entendeu, né? Mas eu vou te dar aqui minha experiência pessoal, é um pé rapado que eu banquei 100% do meu processo com plantão, tá? Isso é importante. Não é que eu não tive ajuda dos pais, eu tive o privilégio de precisar ajudar meus pais, desde que eu me formei. Então, 100% do meu processo foi a base de plantão e plantão de generalista pé rapado, tá? Ribeirinha de Escala, Coringa, subúrbio do Rio de Janeiro e Baixada Fluminense, tá? Plantãozinho lá de 80, R$ 100 a hora e olhe lá. Então, banquei tudo com plantão, tá? Eu já vou fazer esse disclaimer aqui. Eu acho muito importante a gente fazer esse vídeo por dois motivos, tá? Primeiro, porque quando eu comecei o processo, quando eu estudava sobre isso, eu via muita gente com medo de fazer a revalidação nos Estados Unidos devido aos custos e acabavam fazendo residência no Brasil. E é curioso, porque os cursos preparatórios para a residência brasileira são muito mais caros do que o que a gente usa para se preparar para a residência americana. Obviamente, a gente vai se preparar com materiais americanos. Não faz sentido nenhum usar material brasileiro para se preparar para a residência americana, ainda que esse material brasileiro aí diga que é especialista em Estados Unidos, né? Faz-me rir. Se você pode usar os mesmos materiais usados pelos alunos de Harvard, que aliás são muito melhores e muito mais baratos, mas muito mais baratos, por que que você vai usar material brasileiro que é muito mais caro e surgiu ontem no mercado e ninguém nos Estados Unidos conhece? Eu lembro que na minha época de faculdade, por exemplo, os alunos financiavam o médio-curso, né? O médio-curso na minha época dominava, não sei como é que está hoje. Era muito caro, era um carro zero, tá? E tinha o valor deles, não nego esse valor deles, mas para os Estados Unidos o estudo é muito mais barato, mas muito mais barato. Hoje em dia, então, tem uma inteligência artificial que já é validada, foi a primeira inteligência artificial na história que acertou 100% das provas, isso é a primeira da história que conseguiu isso. Tem associação com o JAMA, com o New England, com a Mayo Clinic, com todo mundo importante, e liberou o banco de questões dela, que é gratuito para estudantes e médicos. Então, assim, né? O que mais que você quer? Você tem acesso a materiais gratuitos. Eu tenho aula só mostrando essa inteligência artificial no meu curso, como é que você faz para usar, como é que você acessa. E digito vários, e cito ali, mostro vários outros materiais gratuitos, 100% legais, americanos, padrão ouro, que você pode usar no processo. Então, assim, o material de estudo é bem tranquilo. E aí era um pouco trágico, porque o colega fugia com medo do preço, né? Porque realmente, né, esse é um processo que há poucos anos atrás só quem era muito rico fazia. Ainda hoje a maioria que faz é bem rico, né? Eu sou um dos poucos. Eu sou a classe C do SMLine, eu sou a classe C da revalidação. Até pouco tempo só ricaço fazia, então o pessoal fugia muito por causa disso. E é triste, porque termina a residência no Brasil e enfia uma cota de cooperativa de R$ 250 mil no rabo da pessoa.
Aí ele vai para o interior de Minas lá. Esses dias um seguidor me disse lá no interior de Minas, lá na cidade dele, 1,5 milhão de reais uma cota de grupo intra-hospitalar. Ah, paga quem quer, é uma pinóia, pô. Você acha que o nego tá pagando 1,5 milhão de cota num negócio que tá em cash burn, que tá tomando processo, que tá toda hora com a corda no pescoço, que não distribui dividendo, que vai valorizar abaixo do CDI, tá pagando porque gosta? Tá pagando que se não for isso, ele não vai entrar na cidade, cara, entendeu? Se não atender plano, você não trabalha. Se você não comprar cota, você não atua na cidade. Acabou. É o feudo ali. Então não vem com essa pra cima de mim que paga quem quer. Paga quem quer é o Pinói, pô. O negócio é um investimento perdido, o cara tá pagando que ele tá sendo forçado a isso. Do contrário, não tem trabalho para ele. Então ele tenta economizar esse dinheiro aí imaginário para entrar na residência brasileira, o coitado se forma na residência, e gasta muito mais para ter um retorno muito inferior, né? Pelo amor de Deus, você vai olhar as tabelas dos convênios aí, tudo defasado em mais de 10 anos, glosa toda hora, o negócio assim, tentando falir, acho que a Unimed do Rio já tentou declarar falência 2, 3, 4 vezes, não deixa falir. Né? E os médicos lá com a corda no pescoço, atendendo o plano aí a R$ 55 a consulta. Quem paga muito paga R$ 80, né? Então fica essa loucura. E o coitado gasta muito mais, tá? Por um retorno muito menor. Mas agora houve um outro problema também, né? Porque se antigamente, até uns 3 anos atrás, as pessoas tinham medo de ser muito caro, agora é o contrário. Agora eu falo dos preços e as pessoas não acreditam em mim porque o mercado foi inundado por cursos brasileiros e mentorias, e está todo mundo fazendo isso. O SMLI hoje é a menina dos olhos de ouro aí dos preparatórios brasileiros, está todo mundo ali lançando o seu. E põe um monte de vendedor aí, com papo de vendedor lá, que eles têm a licença poética deles realmente, para iludir os clientes, né, os interessados. E aí as pessoas começam a me perguntar dos custos, e aí pela primeira vez na história isso começou a acontecer comigo, né? De um ano para cá, 1 ano e meio para cá. Mas onde é que você está dizendo que custa tudo isso? Cadê? Por quê? Porque enquanto ele estava falando comigo, ele estava falando com algum outro vendedor de curso, mentoria high ticket, que passava lábia no coitado, dizendo: não, nossa mentoria tem tudo, você não vai precisar gastar com mais nada. Aqui que não vai, cara, pelo amor de Deus, né? Primeiro que o tudo é material de estudo que a maioria é de graça aqui nos Estados Unidos, né? Então, o material de estudo é o de menos, é irrelevante. Segundo, que não tem como você englobar tudo. Tem um monte de taxa oficial do processo, tem passagem, tem hospedagem, tem os estágios, tem as taxas de aplicação. Então, passa a lábia no coitado, o coitado gasta uma fortuna lá com mentoria high ticket, achando que resolveu o problema dele, né? E pronto. E não resolveu nada. Daqui a pouco ele viu que além do que ele pagou em mentoria lá, high ticket, em preparatório brasileiro, que ninguém nunca ouviu falar nos Estados Unidos, pagando muito mais caro, em material que aqui tem de graça, ou a um preço muito menor, ele ainda vê que tem todas as taxas do processo para pagar. O cara fica pé da vida e vem reclamar comigo. Eu falei, eu te avisei, né? Mas começou a me fazer raiva que a molecada não estava mais acreditando em mim. Eu falava do preço, eles não acreditavam. Não sei de onde é que o Iago tira isso, não sei o que, não dava outra. Todos quebraram a cara e eu acho bem feito. Eu falei, cara, tá bom, né? Eu sou médico aqui nos Estados Unidos, eu passei pelo processo inteiro, você não está acreditando em mim. Em compensação, você está acreditando num sujeito que o cara, ou ele não é médico, nem médico é, só vendedor, ou ele é médico no Brasil e não pode prescrever um Tylenol nos Estados Unidos. Às vezes fez uma coisinha ou outra nos Estados Unidos, não pode prescrever um Tylenol aqui. Você está acreditando nele, que está te empurrando um produto muito caro. Então tá bom, vai lá. Todos quebram a cara, todos vão chorar para mim depois. Eu falei, né? Pois é. Eu tentei te avisar, né? Isso aí eu deixo bem claro. Inclusive nas aulas do meu curso, eu tenho um curso gravado e tenho a minha mentoria ao vivo. No curso gravado, que eu deixo bem acessível lá, feito mais para os estudantes mesmo, bem acessível, eu estou sempre falando da minha experiência com o processo, listando lá as taxas, listando quanto é que eu gastei, como é que eu compro dólar, como é que eu fazia para comprar dólar sem IOF, as melhores maneiras de comprar dólar, né? Fazer ali aquele preço médio, né? Os hospedagens, Airbnb, como é que eu fiz, quanto é que eu gastei, tudo isso eu vou destrinchando no curso. Pro coitado não entrar assim de gaiato sem saber quanto é que ele vai gastar, tá? Então hoje tem esses dois extremos, eu preciso dar os números aqui, os números oficiais e a minha experiência. Onde não é gasto fixo, entra a minha experiência, tá bem? Vamos aqui então aos números. Lembrando que você não precisa de dinheiro nenhum para começar.
tá? Tem muito material de estudo gratuito e de primeira qualidade, hoje com a IA mais do que nunca, e as provas você faz quando você quiser. Então, se você ainda estiver na faculdade for liso como eu era, vai estudando devagarinho. Você faz as provas quando você quiser, você faz no Brasil mesmo, tá bem? Então, o pessoal fala, "Ah, primeiro eu vou juntar dinheiro, depois eu vou fazer o processo." Não é a escolha mais inteligente, tá? Porque você fica muito cansado juntando dinheiro depois para estudar, aí você vai a casa, troca de carro e o dinheiro acaba. Então, a melhor escolha, e eu só consegui fazer o processo assim, é ir dar mais plantão à medida que o gasto vai surgindo. Então, você revalida, depois, quando chega a hora de fazer os estágios, você dá plantão que nem um doido, já revalidou mesmo, você revalida do Brasil. Né? Eu mostro tudo isso no meu curso, lá fica tranquilo, tem um curso completinho lá, vou deixar aqui no link da descrição do vídeo, dou cada detalhezinho lá, então relaxa. Vamos falar agora dos cursos. Montei aqui uma apresentação junto com a minha querida Manu. Né? Meus mentorandos brincam que é a minha namorada Manu. Né? A Manus. Olha, não é à toa que é o nome feminino, porque a bichinha é cara, viu? Vocês sintam-se gratos, porque eu usar isso aqui no YouTube, a bichinha é cara. Então vamos lá, tá? Primeira coisa, abertura de conta. Iago, pelo amor de Deus, sei que é certificação em CFMD, o que é Maintel, o que é conta Maintel, o que é não sei. Iago, socorro, calma, calma. No módulo introdutório eu explico tudo isso, cada inscrição, tintim por tintim. Relaxa. Por enquanto, você só precisa saber que você tem que fazer uma inscrição, tá? Acabou. Bem? E que o custo total dessa inscrição é US$ 860. E calma, você só precisa fazer isso quando for fazer a prova. Você faz a prova quando você quiser, tá? Então, tá na faculdade ainda? É um liso como eu era? Não tem problema. Vai estudando por material gratuito. Eu mostro um monte de material gratuito no meu curso, de primeira qualidade, até banco de questão gratuito. Inclusive, você monta na hora com a IA lá, top de linha, que acertou 100% da prova. Tem associação com tudo quanto é entidade oficial aqui dos Estados Unidos, autoridades supremas, assim, New England, chama o que você quiser. Então, fica tranquilo, tá? Quando você for fazer a prova, você vai ter que pagar essa inscrição. Você faz a prova quando quiser, tá? Então, isso aqui são inscrições. Iago, como é que eu faço isso? Eu não entendo essas siglas. Socorro, calma. Calma, tá tudo no módulo introdutório do meu curso. Vamos falar só de valores aqui, rapaz. Calma. Todas essas siglas aí, todos esses sites, eu vou tintim por tintim, abro lá com você no curso, mostro como é que se inscreve, cada detalhezinho. Relaxa. Vamos falar só de custo. Quando chegar a hora de se inscrever, e você se inscreve e faz a prova quando você quiser, no Brasil mesmo, você vai pagar as inscrições iniciais, tá bem? US$ 860. É isso. Só isso. Calma. Calma que tem mais. US$ 860 para você ter lá suas credenciais e ser autorizado a fazer a prova. O processo de revalidação, ele consiste, né, para você pegar aqui seu certificado, duas provas de medicina, uma prova de inglês. A primeira prova de medicina é conhecida como Step One, tá? Literalmente, primeiro passo, passinho de cada vez, tá? Para fazer a primeira prova de medicina no Brasil, você gasta US$ 900. Lembrando, você faz a prova quando você quiser. Então, você pode ir estudando por material gratuito, você forma, dá uns plantões aí, umas emergências braba aí, uns PSF no interior e você paga a prova, tá bem? Então, vamos lá. Credenciais iniciais, US$ 860. Primeira prova de medicina, US$ 900. Iago, pelo amor de Deus, como é que é essa prova? Eu não sei nada do ciclo básico, meu ciclo básico foi muito fraco, eu não tenho base nenhuma. Calma, rapaz, relaxa. Tem um módulo só para isso no meu curso, fica tranquilo, eu vou te pegar pela mão, não é nenhum bicho-papão. Tá? Se você for comparar então com a residência brasileira, que nego está acertando 85% da prova, fazendo 2 anos de medicina na família e não está passando, você vai ver que isso aqui é muito mais razoável, tá? Fica tranquilo, isso aqui não é feito para ninguém reprovar, tá? Então, relaxa. Relaxa que eu mostro tudo lá no meu programinha online, meu curso online tem tudo. Vamos só falar dos custos aqui, ó. Se acalma, acalma seu coração, tá bom? Então, credenciais US$ 860, primeira prova de medicina US$ 900. Depois tem a segunda prova de medicina, US$ 925, tá bem? Uma prova tem uma pegada um pouquinho mais para o ciclo básico. A segunda prova ela é muito, e a segunda prova é a mais importante, que é a que tem nota, é muito similar às nossas provas de residência médica, tá? A primeira prova é só passar, acertando uns 65% você passa. A segunda prova tem nota, então quanto mais você acertar, melhor. Só que a gente tem muita facilidade para fazer, porque é basicamente o que a gente estuda para passar na residência, tá bem? Então, primeira prova US$ 900, segunda prova US$ 925, tá?
E aí, além de duas provas de medicina que a gente faz no Brasil mesmo, eu fiz as minhas em Copacabana, saudades inclusive. Além dessas duas provas, existe uma prova de inglês, não é o TOEFL, tá? Chama-se OET, muito mais fácil que o TOEFL, nunca mais, muito mais. Eu nunca fiz um curso de inglês na minha vida e não tive problema nenhum com o OET. E meu inglês é bem Joel Santanisco, tá? Faz no Brasil mesmo. Mesmo lugar onde você fez as provas de medicina, você faz a de inglês e tem uma sessão que você faz em casa mesmo. Relaxa. Essa prova de inglês que se chama OET custa mais ou menos US$ 455 americanos, né? A taxa dela em dólares, dólares australianos é US$ 587 australianos. Na cotação de hoje dá mais ou menos US$ 455 americanos. Eu lembro que eu paguei 2.000 e alguma coisa na prova em reais, tá? Então, com essas duas provinhas feitas de medicina e uma prova de inglês, você vai aplicar para o seu certificado. E aí vem mais uma facadinha, mas uma facadinha que é bem aliviada porque é uma facada da vitória, né? Para emitirem seu certificado, e você vai receber pelos correios, e você precisa desse certificado, tá? O certificado ECFMG, eles cobram US$ 925. Você também vai precisar de uma declaração do CFM, o CFM cobra R$ 126. Tá? Então, não vou nem colocar nessa conta aqui. Então, a gente vai ter US$ 860 das inscrições iniciais, US$ 900 a primeira prova de medicina, US$ 925 a segunda prova de medicina, US$ 455 da prova de inglês e US$ 925 para pegar o seu certificado. Só para você saber, existe uma terceira prova de medicina. Essa prova não é obrigatória, não precisa dela para pegar o certificado, mas ela fica interessante no seu currículo. Ela é a única prova que só pode ser feita nos Estados Unidos. Se você quiser, você pode fazer na residência, não é obrigatória, mas é um diferencial interessante principalmente para quem é estrangeiro, mais ainda se você for estrangeiro e já tiver alguns anos já de graduado, de formado, né? 5 anos ou mais de formado, é bem interessante ter. É interessante para todo mundo, tá? Mas para estrangeiro e para quem tem uns anos a mais de formado, é mais interessante ainda. É o chamado Step 3, ele custa US$ 955 e só pode ser feita nos Estados Unidos. Não precisa dele para você pegar seu certificado, pelo contrário. Você pega o certificado primeiro e faz o Step 3 depois, tá? É uma prova de medicina muito similar à segunda prova, né? Basicamente uma exceçãozinha de saco a mais, né? Até porque as coisas vêm em três, né? Então o três é um número mais perfeito. Só para você saber, então geralmente eu recomendo fazer essa prova junto com os estágios. Iago, pelo amor de Deus, como é que esse negócio de estágio? Como é que consegue estágio? Calma. Tem módulo do meu curso só para o Step 1, para o Step 2, para o Step 3, para o OIT, para estágio, para tudo. Relaxa. Estamos só falando de taxas e custos, tá bom? Relaxa. Então, aqui, em matéria de provas de medicina, são US$ 2.780, tá bom? Se você levar em conta o Step 3. E temos aqui US$ 1.380 para você fazer a prova de inglês e para você pegar o seu certificado. De posse do seu certificado, você vai aplicar para a residência médica. Também tem umas taxinhas. Iago, socorro. O que que é Tolkien? O que que é esse negócio de eras, né? Que é eras. O que que é esse negócio de AMC? O que que é match do socorro, Iago? Socorro, tô perdido. Calma. Eu tenho um módulo só para aplicação para residência, para o famoso match. Eu explico o que que é isso, cada sigla. Por enquanto, você só precisa saber que é um sistema, tá? Um site que a gente, dois sites, na verdade, que a gente usa, e eu mostro tudo isso, eu mostro como é que você monta seu currículo. Relaxa, respira. Respira, tá? Eu vou mostrar tudo, tá tudo lá no meu curso. Relaxa, vou deixar o link aqui na descrição. Vamos só falar de taxa. Você precisa saber que você, para aplicar para residência, você vai pagar essas taxas aqui, tá bem? Então, a gente aplica para vários programas para maximizar nossas chances. Para você aplicar, por exemplo, para 30 programas, você vai gastar US$ 330, tá? A partir do 31º já fica mais caro cada programa, mas eu mostro isso melhor no meu curso, tá? Vamos trabalhar aqui com 30 programas, US$ 645, para facilitar nossos cálculos. Só para dizer, tá? Em alguns casos, a gente usa a estratégia que eu mesmo usei de aplicar para o máximo de programas que couber no seu orçamento. Então, eu apliquei para mais de 100 programas. Até 30 programas, você paga US$ 11 cada um. Tá? A partir de 31 programas, você paga US$ 30 cada. Então, se você for aplicar para 100 programas, 150, você vai ficar aí entre 2.430 a US$ 3.930. Foi o que eu fiz.
eu apliquei para mais ou menos 150 programas. Para algumas especialidades, essa estratégia vale a pena, para outras, não, tá bem? No meu caso, valeu. Fica tranquilo que eu cubro tudo isso no curso, tá? Mas só para você se preparar psicologicamente para isso também. Então, nós fizemos aqui os nossos custos oficiais, assim, fixos, né? Você tem ali toda a parte das credenciais, US$ 860, três provas de medicina, 2.780. Lembrando que a terceira prova, o Step 3, é opcional, mas eu recomendo muito que você tenha. A taxa da prova de inglês e de receber o certificado, US$ 1.380. E a aplicação para residência médica, ali, 30 programas, pacote básico, US$ 645. Então você vai ter aqui US$ 5.665, tá? Do zero, do absoluto zero, até você estar todo certificado, com todas as provas feitas, inclusive o Step 3, e aplicando para residência. Lembrando que, assim, esses valores são muito diluídos ao longo do processo. Então, se você está na faculdade, está liso, como eu disse, começa a estudar para material gratuito, depois você dá plantão e vai pagando aos poucos, né? Primeiro paga o Step 1, depois o Step 2. Então, assim, dá para você dar uns plantões, tá bem? Em matéria de materiais de estudo, eu mostro assim os principais materiais de estudo no meu curso, muita coisa é gratuita. Hoje em dia, com a IA, como eu disse, não nem se fala, tem coisa de primeira linha, muita qualidade gratuita, tá? Mas os principais materiais de estudo são bancos de questões. No momento, três empresas aí disputam o título de material padrão ouro. Eu vou te mostrar no meu curso qual é a minha opinião de material padrão do banco de questões padrão ouro. De qualquer maneira, cada prova de medicina tem seu banco de questões e um banco de questão custa aí US$ 500. Então, o pessoal paga uma fortuna aí em material brasileiro, né? Tem que financiar e fazer sei lá o quê, né? Material americano, o material principal que você vai precisar mesmo é banco de questões, US$ 500 aí cada prova. Simulados oficiais a gente faz também, cada simulado aí é US$ 60. Então, é uma estimativa razoável você colocar aí para material de estudo mais ou menos US$ 2.500, US$ 3.000, é uma estimativa razoável. Viagens, publicações e estágios, tá? Publicações é muito variável e eu mesmo não tive publicação nenhuma, tá? E você tem maneiras hoje de publicar sem gastar nada ou gastando muito pouquinho. Então, não vou colocar isso em conta, né? Até porque não é obrigatório ter, em muitos casos eu mesmo não tive. Viagens, né? Tem toda aquela questão de milha, de comprar passagem com antecedência, né? Se você comprar passagem, por exemplo, para a Flórida é muito mais barato do que para Chicago, né? Então, vamos ter aí um pouco de bom senso. Vistos, aí você vai usar o visto de turista, que não é nenhum absurdo de caro, né? Então, nem pesou no orçamento aí diante desses custos todos. Então, não é isso que vai te impedir. Estágios, eu posso te falar da minha experiência. Na minha experiência, eu paguei por um estágio em Chicago US$ 1.300, mais ou menos, um estágio na Flórida US$ 1.500. Tem estágio de todo preço. Inclusive, se você fizer as coisinhas com antecedência, como eu mostro no meu curso, no meu módulo de estágios, e com o auxílio da IA, que facilita muito sua vida, você consegue estágios gratuitos ou muito próximos disso. Por exemplo, né, enquanto eu montava a minha aula de como conseguir estágios com o auxílio da inteligência artificial, eu botei a inteligência artificial para pesquisar estágios para mim, encontrar médicos dispostos a serem acompanhados por mim, escrever e-mails para esses médicos personalizados com base no currículo deles e logar no meu e-mail e mandar o e-mail para mim, tá? Eu mostrei como é que a gente faz isso com agente de inteligência artificial. E eu fui dormir, não tinha deixado a gente lá, esqueci de desligar. No dia seguinte de manhã, eu mostro isso em aula, inclusive, a IA tinha arrumado. Ela mesma mandou e-mail para mim, usando meu próprio e-mail, tá? Ela acessou meu e-mail e mandou. E eu recebi a resposta, eu havia conseguido um estágio na Flórida por US$ 100. Eu falei, gente, que feliz ironia que eu posso oferecer isso para os meus alunos, porque eu me ferrei para pagar os meus e eu paguei carinho nos meus, né? O meu estágio na Flórida foi US$ 1.500. Então, hoje em dia, você tem a facilidade da IA. Tá? No meu curso, eu listo vários locais lá como opções de estágio. Eu mostro como é que você pode conseguir estágios gratuitos com inteligência artificial, bem próximo de gratuito. Você tem uma taxinha lá para emitir crachá, para revisar, sei lá, seu cartão de vacina, seus documentos, algo assim, às vezes 100, às vezes US$ 200, às vezes menos, tá? Mas tem estágio de todo preço. Né? Tem estágio aí de US$ 1.500, 2.000, 3.000, estágios em locais muito famosos, né? Stanford vai ser mais ou menos US$ 6.500,
e Yale mais ou menos 5 mil e pouquinho. Se você souber pesquisar direitinho, você vai gastar bem pouco num estágio. Se você aplicar com antecedência do jeito que eu mostro lá, você talvez consiga até de graça. Uma mentorada minha, um abraço, Letícia. Depois eu quero até fazer uma live com ela. A gente tem que fazer uma live, estou devendo uma live para ela. Ela conseguiu, ela ralou, tá? Ela seguiu as dicas, ela mandou um monte de e-mail, ela ficou fera, ficou mestre em estágios, conseguiu 3 estágios gratuitos em hospitais filiados a Harvard. Então, assim, tem jeito, tem jeito. Se você deixar para a última hora, você vai acabar pagando caro. Se você aplicar com antecedência, você vai pagar mais barato, né? Mesma coisa para as passagens. Hoje em dia tem todo um monte de truque com milha e comprar passagem com antecedência. E é claro que existe variação entre o sul e o norte dos Estados Unidos pela distância do avião, né? Quem viaja muito aí sabe muito, sabe disso muito melhor do que eu. Estadia Airbnb varia muito, tem cidade que é muito cara. Em Chicago eu gastei com Airbnb 1.100, US$ 1.200. Na Flórida, na cidade que eu fiquei, também foi por aí, talvez 1.200, algo assim, tá? Quantos estágios a gente faz? Olha, no mínimo, do mínimo, um mês de estágio, né? No mínimo, do mínimo. Bom seria 2, muito bom seria 3, excelente seria 4 meses de estágio, né? Quanto mais estágio, melhor. A gente faz estágio para ter carta de recomendação, eu explico isso no curso, e os programas eles pedem no mínimo 3, no máximo 4 cartas de recomendação. E geralmente em 4 semanas de estágio, o normal é conseguir uma carta. Tem gente que é desenrolada, tem várias oportunidades. Já tive mentorado que conseguiu 4 cartas no estágio só, né? Aí beleza. Mas se você pensar em uma carta por estágio, você quer ter aí pelo menos umas 2 cartinhas de médicos americanos, pelo menos dois estágios aí, 2 meses de estágio, né? Eu mesmo fiz 2 meses. Mas quanto mais estágio, melhor. Especialmente se você quiser uma especialidade mais concorrida, um programa mais famoso, enfim, né? Então, mas a gente pode, dependendo, de criar uma estratégia. Eu usei 2 cartas brasileiras, 2 americanas. Tem que fazer isso assim com várias precauções, verificar várias coisas para isso não te prejudicar. Mas tem como, tá? Eu fiz 2 estágios, um mês em Chicago, um mês na Flórida. Tem vídeo aqui no canal narrando meu estágio em Chicago. Pretendo fazer um contando meu estágio na Flórida também, que foi muito bom. Me apaixonei pela Flórida de verdade, tá? Então, assim, na minha experiência, quanto é que custou meu processo, né? Na minha experiência, meu processo custou. Bom, como eu apliquei para 150 programas, além dessas taxas aí, a gente pode colocar mais ou menos 8 a 9 mil dólares, porque eu apliquei para uns 150 programas. E aí, passagens e 2 meses nos Estados Unidos, né? Colocando aí mais ou menos 1.200 de hospedagem Airbnb, 1.200 de estágio, 2.500, US$ 1.000 de passagem, aí vai mais ou menos 3.500, e põe aí US$ 1.500 para passar um mês, US$ 5.000 um mês de estágio aqui, US$ 10.000 2 meses. Então, meu processo inteiro eu calculo que ficou por volta aí de US$ 20.000, né? Por aí, é US$ 20.000. Então, do absoluto zero até a chegada aqui na América. É claro que idealmente você vai ter uns meses aí antes de vir para os Estados Unidos, depois da sua aprovação. É bom você levantar um dinheirinho para os seus primeiros meses aqui serem confortáveis, tá? Mas você já recebe, na segunda sexta-feira aqui, você já recebe seu dinheirinho, tá? A gente recebe aqui sexta-feira sim, sexta-feira não, a cada 15 dias. Então, assim, é bem tranquilo viver aqui com salário de residente, não sinto necessidade de trabalhar por fora. Mas tem a minha resposta, tá? Meu processo inteiro eu estimo que ficou aí por volta de US$ 20.000. Talvez mais, talvez menos, né? Acho que ficou por volta de US$ 20.000, 2 meses de estágio direitinho, você pode colocar aí US$ 20.000. Aí se você fazer o cálculo aí com dólar a R$ 5, vai dar mais ou menos R$ 100.000, com dólar a 6, mais ou menos R$ 120.000. Aí basta você saber que tem cota de cooperativa aí de R$ 250.000, tem cota aí de R$ 500.000, cota de grupo intra-hospitalar custa mais de R$ 1 milhão. Então, você deixar de fazer o USMLE por medo dos custos não faz sentido nenhum. Muita gente me procurou dizendo isso, inclusive, poxa vida, Iago, tô pagando aqui meu boleto da Unimed até hoje, né? Comprei cota, poxa, Iago, tive que entrar aqui no grupo do hospital, senão eu não trabalhava, era o único jeito de virar sócio, de conseguir sair lá do monte de plantão. Na verdade, não sai, né? Continua com um monte de plantão.
Então o cara se endivida até o pescoço, às vezes a empresa está toda endividada também. Então é uma economia que é bem triste, né? E por outro lado, também você que está chegando agora no processo, toma muito cuidado, tá? Ninguém entra na minha programa de mentoria sem estar ciente dos cursos. Muitas vezes o aluno ele começa no meu curso gravado, se forma, né, e aí evolui para a mentoria, que é o meu acompanhamento ao vivo em comunidade. Eu faço aula sempre em grupo lá com a turma, estou sempre lá nos grupos da comunidade no WhatsApp, nas redes sociais. E ninguém entra sem saber os custos do processo, eu deixo tudo bem claro. Agora, fica tranquilo, eu banquei 100% do meu processo com plantões, tá? 100%. Plantão de generalista, porta, emergência, CTI, eu só não rodei bolsinha que eu não tinha skin para isso, não tenho o talento necessário para um OnlyFans. Não me foi facultada a opção de vencer na vida pela beleza. Então, meu negócio era dar plantão em tudo quanto é furada que você imaginar. Então, assim, aqui eu ia ser Meli classe C, tá? 100% do meu processo, totalmente bancado por plantão. Muito fim de semana, muito feriado, noturno, pagamento parcelado, calote, né? Eu já estava aqui, já estava meses aqui nos Estados Unidos, estava recebendo plantão do Rio até pouco tempo atrás, porque no Rio, em dia, é dia 25 do mês seguinte. Então, se dá plantão dia primeiro, você recebe dia 25 do mês seguinte, né? Em dia, é 55 dias depois. Muitas vezes atrasa uma semana, atrasa duas, aí você já viu, né? Cheque especial comendo solto. Eu cheguei a pegar dólar a 6,30 no meu processo. Então, assim, foi só uma chicotada, assim. Senti na pele, meu. Que eu tive que dar de plantão não foi brincadeira. Mas não se deixe intimidar, tá? Como eu disse, você não precisa de nada para começar, tá? Olha a quantidade de conteúdo que eu entrego aqui gratuitamente. Meu curso também está bem acessível se você quiser tudo mastigadinho ali, papinha de neném. Na verdade, é tão mastigado que já virou nutrição integral já o negócio, né? Daqui a pouco eu vou mandar de brinde com o curso uma sonda nasoenteral de tão mastigado que o negócio é, mas mais fácil que isso não fica, né? E na mentoria, geralmente, quem já é formado já consegue já com muita facilidade arcar com o meu programa de mentoria ao vivo e aí eu pego pela mão mesmo, tá bem? Mas fica tranquilo que para começar o investimento é muito menor, na verdade, do que você investe para entrar na residência brasileira. E se eu for te falar de cota de cooperativa de grupo intra-hospitalar, então aí, meu amigo, aí não só o investimento é muito menor, como o retorno é muito maior, né? Basta lembrar que a média salarial de um clínico aqui nos Estados Unidos é US$ 300.000, né? Início de carreira. Um amigo meu, ele está se formando agora, já foi contratado pelo próprio hospital da residência dele, ele faz no interior, já foi contratado com US$ 400.000 por ano de salário. Ainda tem um bônus ainda, bônus acho que de US$ 50.000 quando você assina por aí. Então, assim, é bem interessante, cara, comparar o retorno de um e de outro. E se você quiser fazer uma sub, né, você faz clínica, depois você faz gastro. Nossa, gastro no interior aí tira US$ 800.000 fácil. CTI tira 800.000 fácil. Cardio tira. Você vai achar cardio aqui tirando mais de 1 milhão com a maior facilidade do mundo, né? Então, assim, é bem convidativo, de verdade. Vale muito a pena. O retorno sobre o investimento é enorme. E eu sei que se você chegou até aqui, né, você está interessado no processo, já está se preparando ali, fazendo toda aquela matemática. Eu falei, Iago, beleza, eu quero começar. Você falou que tem muito material gratuito de primeira linha. Como é que eu uso esses materiais? Onde é que eles estão? Como é que eu arrumo? E como é que eu monto meu cronograma? Como é que é o método de estudo? Que o método de estudo para os STEPs é totalmente diferente do método de estudo para a residência brasileira. É muito diferente. No Brasil, até quem os concurseiros chamam de estudo reverso, né? Na verdade, é o estudo ativo. Então é bem diferente. Então, Iago, como é que estuda para essas provas? Como é que são essas provas? Como é que são essas questões? Como é que você fez para estudar? Como é que você montou seu cronograma? Ó, fiz meu processo inteiro dando 5 a 7 plantões por semana. Eu tenho no meu calendário até hoje. 5 a 7 plantões por semana, primeira emergência UTI, depois fiquei só em UTI, graças a Deus, me aliviou bem. Então, tem jeito, tá? Tem jeito para tudo, tá? E haja esses estágios, eu mostro tudo, meu amigo, ó, todas as provas, estágios, como é que consegue estágios, como é que a gente faz, várias opções, os custos dos principais estágios, a aplicação, a entrevista, o famoso match, tem o meu módulo bônus ali mostrando, né, como é que você vai alugar seu primeiro apartamento nos Estados Unidos, comprar seu primeiro carro, abrir sua conta bancária nos Estados Unidos, tirar sua carteira de motorista, seu Social Security Number, como é que são os vistos para os familiares, para a mulher, para os filhos, como é que é o Green Card. Tem tudo, 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 tudo. Então, eu entrego tudo ali mastigadinho para você. Na verdade,
já virou nutrição integral já, tá? Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Aproveita, a gente se encontra no meu curso. Eu tenho certeza que você vai gostar muito e logo vai querer evoluir para o meu programa de mentoria. Tem opção dentro do curso também para evoluir para mentoria e eu te aguardo por lá. Tá bom, meu amigo? Temos um encontro marcado então no meu curso. A gente se encontra por lá. Vai se programando aí financeiramente. Inclusive, eu tenho uma aula mostrando como é que eu fazia para, ainda faço para comprar dólar sem OF. Aproveita que o governo logo, logo vai fechar essa brecha em muito pouco tempo, infelizmente, né? O governo além de não conseguir imprimir uma moeda decente, não quer deixar o sujeito ter uma moeda boa, né? Até pouco tempo era proibido ter dólar no Brasil. Então, o governo ele quer ferrar mesmo a população. Então, aproveita que tem uma aula lá ensinando como é que você pode comprar dólar barato e sem OF. Muito mais barato que você vai achar em conta global, em casa de câmbio, muito mais, tá? E eu aprendi apoiando muito. Então eu mostro direitinho lá. Aproveita, tá? Link aqui na descrição do vídeo. A gente se encontra no meu curso. Saudações aqui do Texas. Grande abraço.